Eu quero conversar com os irmãos hoje sobre o terceiro milagre do livro de João, que está lá no capítulo 5. Enquanto os irmãos abrem, eu vou falando algumas coisas aqui. Nos 4 evangelhos que existem na Bíblia, todos eles têm milagres de Jesus. Ao todo são 35 evangelhos narrados, milagres narrados nos evangelhos. E eles falam sobre a deidade de Jesus. Eles mostram que Jesus era Deus. Eles mostram que Jesus é Deus. Eles mostram que Jesus tinha controle sobre a natureza. Eles mostram que Jesus tem controle sobre todos os espíritos. Eles mostram que Jesus tem controle sobre a morte, sobre a vida, sobre a enfermidade, sobre as dores, sobre a cura. Os milagres estão descritos para que a gente veja, creia e entenda que Jesus é o Filho de Deus e é Deus. O Evangelho de João, que é o que a gente vai ler hoje, a gente vai ler João 5, ele tem muito dessa característica. O Evangelho de João foi o último a ser escrito. Os outros 3 evangelhos, eles já estavam nas igrejas há mais ou menos 20 anos. Só que, da mesma forma que acontece hoje em dia, que as pessoas começam a confundir as coisas, estava acontecendo isso naquela época. Tinha gente duvidando da deidade de Jesus. Tinha gente duvidando que Jesus era Deus. E aí João vai, escreve o evangelho dele, destacando principalmente essa característica de Jesus. E no final, eu creio que os irmãos já leram, ele usa uma expressão para dizer, seria talvez no português uma hipérbole, mas eu creio que é verdade, que se fosse registrar tudo aquilo que o nosso Senhor, o Messias, Jesus o Cristo fez, não haveria livro no mundo, papel no mundo suficiente para colocar. Amém? Vamos ler João 5, começando no versículo 1. Eu vou ler alguns versículos, vou parar, fazer alguns comentários, e aí, se os irmãos já quiserem deixar aberto, ligado, a gente vai conversando aos poucos. Diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Em outras versões diz que Jesus subiu a Jerusalém. Jerusalém era mais alto do que as cidades em volta. Existia ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pórticos, são pavilhões. Nesta jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Estima-se que esse tanque aí de Betesda, ele tinha mais de 4.000 metros quadrados. Ele é mais ou menos do tamanho de um campo de futebol. Então, assim, é uma área muito grande. E na época das festas, Jerusalém ficava muito cheio. Em determinadas festas, chegava a ter milhões de pessoas lá. Então, você imagina o tanto de gente que tinha próximo a essa piscina, a esse tanque, que era muito grande, maior do que uma piscina olímpica. E ali tinham muitos enfermos, cegos, paralíticos. E Jesus vem pela porta das ovelhas e chega lá nesse lugar. Versículo 4. Perceba que o versículo 4 está entre colchetes. Esperando que a água se movesse. Está falando dos doentes, né? Os doentes esperavam que as águas se movessem. Porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez que agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Vocês não acham um pouco estranho esse versículo? Esse versículo, às vezes, ele está meio... Quando a gente lê os evangelhos, esse versículo não parece fazer muito sentido, pelo menos para mim. Um anjo vinha, mexia naquela água lá, e o primeiro que pulasse era curado. Estranho, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre isso. E eu descobri, eu não sei se você sabia, que vários estudiosos, historiadores, dizem que, muito provavelmente, aquela ideia, esse ritual que era passado para as pessoas, ele não vinha de Deus. Ele vinha da cultura grega. Era um tipo de culto ao deus Esculápio, o deus da medicina. É aquele mesmo deus que
Já viram o símbolo da medicina que é tipo um bastãozinho com uma cobrinha? Esse Deus que segurava esse bastão. E aí, é estranho a gente perceber, porque não tem nada a ver com a Bíblia. Quando a gente vai estudar, a gente começa a entender por que isso estava lá. Vocês lembram que Jesus chegava para os fariseus, para os mestres da lei, e falavam: olha, vocês implicam muito com uma mosquinha, mas vocês engolem um camelo. Esse é um dos exemplos. Vocês imaginam, em Jerusalém, a capital, a cidade santa, eles deixaram que elementos da cultura grega entrassem ali e começassem a ter um culto pagão, ao ponto daquilo ali virar um hospital, uma UTI, um monte de gente sendo enganada. Você imagina se alguém achou ali que a água se moveu, e aí com uma piscina enorme, com um monte de gente dentro, todo mundo pulava. Quem é que sabia quem entrou ao mesmo, quem foi o primeiro a entrar? Porque quando a gente vê essa história, eu pelo menos tinha essa sensação, parecia que era um coisinha assim, né? Um laguinho igual esse aqui, que é fácil de você ver quem pulou primeiro. Mas era enorme, um monte de gente pulava ao mesmo tempo, não vinha de Deus. E aí Jesus vai e chega diante desse homem. Agora a gente vai ler o versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: você quer ser curado? E aí, você quer ser curado por um homem que ele já sabia que estava ali há muito tempo? Parece até uma coisa meio estranha, né? Por óbvio, aquele homem queria ser curado. Mas eu tenho certeza que Jesus não faz as coisas à toa. Jesus, quando ele chega e fala com esse homem, quando ele chega e fala comigo e com você, ainda que a gente não entenda, ele tem um propósito. Jesus entra pela porta das ovelhas, passa por aquele lugar que estava tendo um ritual pagão, chega diante daquele homem e pergunta: você quer ser curado? Você quer mesmo ser curado? Eu fiquei refletindo um pouco sobre essa pergunta de Jesus. Por que Jesus faria essa pergunta para esse homem? E eu fiquei pensando que, muitas das vezes, mesmo na maior desgraça, mesmo na maior miséria, se a gente não se move, a gente acostuma com aquilo. Mesmo que estivesse muito ruim, mesmo que ele estivesse num lugar muito ruim, mesmo que fosse um lugar lá com um monte de gente doente, há 38 anos esperando, e ele não conseguia, não via nada, nada mudava, por que ele ainda estava lá? Será que ele estava acostumado com aquela dinâmica, ainda que muito ruim? E olha, eu não quero soar insensível aqui, mas eu, pelo menos, já me acostumei com coisas que não estavam boas. Não tenho 38 anos, não sei o que é padecer por 38 anos, mas já me vi assim. Já me vi diante de uma situação que não estava boa. Mas eu pensava, depois, calma, deixa eu fazer isso, aquilo, quando isso dá certo, eu resolvo isso aqui. E não se esqueça, o tema do nosso culto de hoje é um encontro que precisa de resposta. Você quer mesmo ser curado? Foi o que Jesus falou quando encontrou com aquele homem. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, quando eu tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Parece uma coisa meio sem pé nem cabeça, né? Você quer ser curado? Mas é porque a gente está na primavera. Mas a verdade é que tinha um sentido que esse homem estava falando. Ele estava falando sobre o que ele entendia. Ele estava falando sobre a vida dele. Naquela coisa que ele parecia estar meio acomodado ali, há 38 anos, ele só via as coisas de um jeito. Então Jesus chega para ele e pergunta: você quer ser curado? Senhor, não consigo. Eu não consigo chegar lá. Vê, eu já estou há 38 anos tentando pular lá naquele lago
mas toda vez chega alguém antes de mim. E aí sabe de quem eu me lembrei? De mim. Quando Deus tem um encontro comigo e fala, quer ser curado? Eu falo, Senhor, é porque eu não estou fazendo exercício agora. Senhor, o senhor lembra que eu tenho TDAH, não é? Senhor, é porque você sabe a minha história. Quer ser curado? Mas você sabe o que fizeram comigo? Quando tem esse encontro de Jesus com a gente, nossa, a gente faz isso demais. E Jesus pergunta, quer ser curado? Isso aí que está doendo, você quer ser curado? Ô Senhor, mas eu sou alto demais. Eu sou baixo demais. Tem um rancor nessa resposta dele. Eu não tenho ninguém comigo. Possivelmente alguém tinha ali um parceiro que estava ali do lado, e aí quando a água agitava, o cara pegava lá e jogava ele lá rapidão. E ele fala, eu não tenho ninguém comigo. Quer ser curado? Senhor, eu não tenho ninguém do meu lado. Quer ser curado? Senhor, minha esposa não me ajuda. O meu filho, como é que está? Essa dor que está doendo. Você quer ser curado dela? Toda vez alguém chega antes de mim, pega a minha bênção, Senhor. A gente é acostumado, além disso, a achar que tudo que Deus vai fazer na nossa vida, Deus só vai fazer de um jeito. Que a cura que Deus quer operar em você, Ele vai fazer assim, depois Ele vai fazer assado, e aí depois de 3 meses você vai para cá, depois de 6 meses você vai para lá, curado. Esse homem via as coisas assim. Ele só via as coisas de um jeito, daquela mesma forma, daquele mesmo formato. O que Deus quer fazer na sua vida, meu irmão, no encontro de hoje com você, que você precisa dar uma resposta, e a gente vai chegar à resposta, você precisa começar crendo que você não sabe os planos de Deus para a sua vida. Você não sabe aonde Deus vai agir primeiro. Você não sabe o momento que o Senhor vai finalmente, que você está achando que está demorando e tudo mais, te tocar. Não sabe nem aonde, nem como. O encontro do Senhor, o Senhor começa. Quer ser curado? E aí acontece algo de diferente na vida desse homem. Nesses 38 anos, ele talvez começou a se interessar por alguma coisa diferente. Esse homem que estava tão focado, tão obstinado em olhar para aquela água e achando que qualquer ondinha era o momento dele, ele para de olhar para aquela água e olha para Jesus. A primeira resposta que você precisa dar ao se encontrar com Jesus é de fato olhar para Ele. É de fato tirar o olho daquele misticismo, do misticismo que os crentes têm também. De repente procurar alguém de oração, eita, um problema, alguém de oração, pega um óleo, passa na minha cabeça, faz aquilo, toma água ungida. De achar que é o meu jeito que vai resolver, é a minha sabedoria. E aí depois que ele responde, Jesus falou outra coisa para ele. Então lhe disse Jesus. Jesus ouviu o que ele falou. Jesus ouviu essa resposta dele, que não era a resposta para a pergunta de Jesus. Mas Jesus ouviu e disse para ele, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomou o leito e pôs-se a andar.
Mais uma vez parece, né? Que não estava tendo um diálogo, que não estava tendo uma interação bacana. Mas Jesus sabia o que ele estava fazendo. Jesus sabia que no momento em que ele teve o encontro com aquele homem, pediu uma resposta daquele homem, ainda que aquele homem não soubesse muito bem como responder, Jesus olhou para o coração dele. Jesus viu ele. Então a gente falou que no encontro com Deus, a primeira coisa que a gente precisa, a primeira resposta que precisamos dar é olhar para o nosso Senhor. É prestar atenção no Senhor, é parar de olhar para os problemas, é parar de olhar para a dor que te aflige. Quer ser curado? Primeiro, pare de olhar para a dor. Olhe para o seu Senhor. Olhe nos olhos dele. Encare ele de frente. E aí eu quero conversar agora sobre essas 3 palavras com você. Quer ser curado? Essa dor quer ser curada? Primeiro se levante. Olhe para mim e se levante. E faça o seguinte, se levante olhando para mim, para que a sua perspectiva das coisas mude, para que a perspectiva das coisas comece a mudar. Porque aquele homem que estava deitado lá há 38 anos, ele só tinha uma perspectiva. Eu e você, quando a gente se estaciona na nossa dor, no nosso sofrimento, a gente não vê outra perspectiva. Então, quer ser curado? Quer dar uma resposta a esse encontro? Primeiro se levante. Veja outras perspectivas que o Senhor tem para você. Veja outras perspectivas que o Senhor derramou sobre a sua vida, chamados e dons que Deus te deu. Ideias diferentes da que você tem até agora. Quer ser curado? Quer responder a esse encontro? Se levante. Não tenha medo de olhar por outras perspectivas. Não tenha medo. Confie no Senhor. A gente cantou aqui, recebe a cura, recebe unção de ousadia. É preciso de ousadia para olhar em outra direção. Em 38 anos, e as dores fazem isso com a gente. Quando a gente está doente, quando a gente está ali, a gente só quer aliviar aquilo rapidamente, a gente só consegue pensar em uma coisa, no remédio e sei lá o quê. Quando alguém faz alguma coisa para você e você se fere, você e eu também, a gente só consegue pensar em como retribuir. Ah, mas eu não vou retribuir com mal, não. Eu vou retribuir crescendo na vida. Ela falou que eu sou X, pois eu vou provar que não sou X. E aí a gente ora, ô Senhor, me abençoa. Só que lá no fundo, o nosso coração está precisando de uma outra perspectiva. Quer dar uma resposta? Você quer ser curado? Confie no Senhor. Peça para que Ele te dê voos altos, sabe? Para que você veja novos caminhos de perdão, novos caminhos de reconciliação, novos caminhos para você abrir mão dessa dor, novos caminhos para você se aproximar de novo daquela pessoa. Quer ser curado? Se levanta. Ah, Senhor, mas fulano, mas a minha unha, mas está doendo muito, e Deus sabe que está. Levanta. Levanta olhando para Ele. Levanta com os olhos fitos nele. A segunda palavra que Jesus fala é: pega a sua maca. E aí isso parece estranho. Quando a gente vê a cura lá de Bartimeu tinha um manto que autorizava ele a esmolar, a pedir esmola. Ele é autorizado pelo Império Romano a esmolar. Mas nesse milagre aqui, Jesus fala para ele: pega a sua maca, pega esses panos que estão aí no chão, que é onde você ficou sua vida toda aí,
Pega, não deixa aí não. E eu fiquei pensando, você imagina alguém que tem dificuldade de mobilidade, que usa muleta. A pessoa é curada e você fala, oi, mas leva a muleta junto, carrega a muleta com você. Aparentemente, isso não faz o menor sentido. Quando eu estava pensando nisso, eu lembrei de quando a tia Mônica fez a cirurgia, ela veio de muleta e o Senhor a curou, graças a Deus. Mas imagina se a gente chega para a tia Mônica e fala, tia Mônica, agora toda vez que você vier na igreja, você vai ter que trazer a muleta. Ela vai falar, uai, eu não preciso mais disso, eu não preciso mais dessa maca, eu não preciso mais dessa muleta. Mas Jesus fala para ele, toma a sua maca, toma essa marca, toma essa cicatriz que esteve na sua vida durante esses 38 anos. A verdade é que quando a gente está doente, quando a gente está enfermo, a gente só quer que aquilo, esqueça. Se Deus pudesse fazer um milagre e apagasse esses 38 anos da minha cabeça, mas era melhor ainda. Aí eram 2 milagres. Mas você sabe que o próprio Jesus escolheu não fazer isso? O próprio Jesus, quando ressuscitou, ele ressuscitou com as cicatrizes dele. Você sabe a história de Tomé, que estava duvidando. E Jesus vai e fala para ele, olha o meu lado, está furado. Eu tenho a cicatriz. Eu tenho a cicatriz do que eu carreguei. Existe uma teoria que lá nos discípulos de Emaús, sabe? Quando Jesus vai estar com eles na casa, e aí a Bíblia conta que ao partir o pão, eles reconheceram que era Jesus. Uma das teorias diz que eles perceberam que era Jesus por causa dos furos nas mãos. Eles perceberam que era Jesus por conta das cicatrizes. Então o próprio Jesus não abriu mão das suas cicatrizes. E aí eu fiquei pensando, por que Jesus queria que esse homem carregasse a maca? Porque era a marca que ia deixar ele no devido lugar. Era aquela cicatriz que não ia deixar ele esquecer o que ele passou. Era aquela cicatriz que ia manter ele humilde. Era aquela cicatriz que ia fazer ele estar perto do Senhor. Quer ser curado? Não tente esquecer o que te aconteceu. Enquanto você quiser ser curado, mas quiser ser curado esquecendo tudo, não vai acontecer. Sabe José do Egito? No finalzinho da história dele, quando Jacó morre, ele fica com medo, os irmãos dele ficam com medo dele fazer alguma coisa contra eles, né? O pai morreu, agora ele vai pegar os irmãos. E aí os irmãos mandam um mensageiro, falam, não fica com raiva da gente e tal. E aí José vai e chora. A Bíblia diz que José chora. E aí ele vai e fala para os irmãos dele, vocês fizeram mal, mas o Senhor transformou isso em bênção. Vocês fizeram mal e eu não esqueci do mal que eu sofri. Mas o Senhor fez disso uma bênção. Quer dar uma resposta nesse encontro? Quer ser curado? Toma a sua maca. Olhe para o Senhor. Olhe nos olhos dele. Se levante. Busque outras perspectivas. E toma a sua maca. Para que você não repita os seus erros. Para que você se mantenha humilde. Para que você não venha se achar. Lembra que a gente falou da graça no início? Pedro 5,5 diz, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Foi de graça. Deus te deu graça a partir do momento que você encontrou com Ele. Olha para Ele, levanta, pega a sua maca. A terceira palavra foi ande. Não fique aqui nesse meio que você está do misticismo. Ande, porque esse lugar, essa piscina, te deixa parado no mesmo lugar. Aqui nada acontece. Aqui em Betesda nada acontece. Ande, saia daqui, vá embora.
Eu fiquei me perguntando qual era a minha Betesda. Qual é o tanque que eu estou deitado lá, atrofiado, há tanto tempo e nada acontece? Qual é o tanque que eu estou cheio de dores, que eu estou vendo que as coisas não mudam? A minha é acreditar muito em mim. Acreditar muito na psicologia, acreditar muito nas minhas boas ideias. Eu sempre conto para a Isabela, brinco com a Isabela falando que eu me acho ótimo em dar palpite. Tipo assim, cara, apareceu uma coisa, eu tento, eu pesquiso e tal, até eu conseguir ter um palpite. E às vezes eu fico nesse lugar. Porque boas intenções não curam. Boas intenções não transformam a minha vida. Se não for olhando para Jesus, se não for debaixo da ordem de Jesus, eu caminhando, nada acontece. Eu fico lá estacionado, doendo, sofrendo, mas eu fico sentado. Qual é a Betesda da sua vida? Ande, saia desse misticismo. Saia dessa coisa esperando algo mágico acontecer. Ah, porque se cair do céu, se eu ganhar na Mega Sena, se o sol nascer quadrado, se sei lá o quê. Pare de deixar que a sua vida ande sem o seu controle. Assim, confiando para Deus, olhando para Deus. Esse misticismo também aponta para isso. Da gente esperar um monte de coisa acontecer. E ainda passa para Deus, porque se Deus fizer, aí eu vou agir, aí eu vou levantar, vou pegar minha maca e andar. Pare. Encontre o Senhor e ande. Continuando no texto, no final do versículo 9, diz assim: E aquele dia era sábado, por isso disseram aos judeus que fora curado. Hoje é sábado, não é lícito carregar o leito. Ao que ele respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Versículo 12. Perguntaram-lhe eles: Quem é esse homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Típico de Jesus, né? Tem muita gente assim, ele vai, faz o milagre e sai pela tangente. Mas esse também é o Jesus que encontrou aquele homem, que entrou pela porta das ovelhas, vendo o coração daquele homem, passou por aquele monte de gente e teve um encontro com ele. Versículo 14 diz: Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, já que está curado, não peque, para que coisa pior não te suceda. Primeiro é importante a gente destacar que Jesus encontra aquele homem no templo. A gente sabe que, hoje o templo não é mais como antigamente, que o véu foi rasgado, e que em qualquer lugar que a gente se encontrar com os nossos irmãos, podemos cultuar ao Senhor. Mas o templo também é lugar de comunhão, de partilha. Quando você tiver uma alegria, quando você tiver uma cura, não deixe de compartilhar com os irmãos da fé. Não deixe de compartilhar na sua célula, talvez. Conte o que o Senhor fez para você. Edifique o seu irmão ao lado. Depois Jesus diz: não volte a pecar. Muito provavelmente aquele homem sabia que aquele lugar era de um culto pagão. Muito provavelmente aquele homem sabia que não estava legal aquilo. Mas ele se submetia àquilo para tentar aliviar aquela dor de uma forma instantânea. E aí, meu irmão, não tem jeito, eu lembro de mim de novo. Porque quando o calo aperta, a primeira coisa que eu quero fazer é aliviar aquela dor. E muitas das vezes, isso tem a ver com pecado. Tem a ver com estar longe de Deus. Muitas vezes, quando o meu calo aperta, ao invés de eu correr para os pés do Senhor,
Parece que eu corro na direção contrária. Nem faz muito sentido isso. Não sei se é assim com você. Qual a resposta você vai dar para o encontro com o Senhor hoje? No início do culto, a gente começou orando, clamando, chamando a presença de Deus. Deus está aqui. Aquele Jesus que operou milagres lá dos evangelhos, Ele está aqui. Qual resposta você vai dar para esse encontro? Agora que Jesus já chegou até você e está te perguntando, você quer ser curado? Você quer ser curado? Você precisa dar uma resposta. E não tenha medo de que resposta dar. Aquele homem aparentemente não deu a resposta certa, mas ele respondeu. Ele respondeu chamando de Senhor. Ainda que hoje você não saiba a resposta certa a dar para o Deus que está aqui hoje, não deixe de responder. Quer ser curado? Olha para Ele. Olha para Ele agora. Quer ser curado? Ele quer te dar uma nova perspectiva. Ele quer ressignificar as suas cicatrizes. Ele quer que você ande, Ele quer que você viva o potencial que Ele deu. Ele quer que você viva de forma bem vivida a vida que Ele te entregou. Quer ser curado? Você precisa dar uma resposta. Não confie em você mesmo para essa resposta. Não confie, é pela graça. É pela graça. Não fique com medo de o que falar para Ele. Responda. Se Ele te encontrou e você está tendo a oportunidade de falar com Ele, é porque Ele entrou pela porta das ovelhas. Ele foi até você, não depende de você. Mas você precisa agir. Você precisa... Senhor, eu quero ser curado. Senhor, está doendo aqui, ó. Eu quero ser curado. Mas fale com Ele. Responda ao que Ele está falando hoje com você. Porque pela graça de Deus, vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Responda ao Senhor, dando glórias a Ele. Amém? Vamos orar? Queria chamar o Ministério de Louvor aqui, enquanto eu oro, a gente cantar essa última música. E quando você estiver cantando, tome posse dessa palavra. Pense nesse texto que a gente leu aqui hoje. Pense que o Senhor entrou aqui quando a gente orou e chamou a presença dEle. Tenha fé, creia nisso. E Ele te pergunta, você quer ser curado? Comece olhando para Ele. Tire o olho da sua dor, do seu problema. Tire o olho do que fizeram com você e olhe para Ele. Obedeça. Levante. Pegue a sua maca e ande. Amém? Vamos louvar o Senhor?